Olá, estamos começando mais um programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para estudantes de graduação e de pós-graduação em Administração e em Administração Pública de mais de 60 instituições de ensino superior, participantes do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PENAP, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, o UAB, de acrescentarem, agregarem, ampliarem conhecimentos, utilizando-os como atividade complementar na sua formação. Este programa faz parte da série temática sobre gestão pública e o tema sobre o qual nós vamos conversar agora é a reforma orçamentária no setor público brasileiro. Para isso, está aqui ao meu lado o nosso convidado, professor Armando Santos Moreira da Cunha, doutor em gestão pelo Instituto Superior de Ciência do Trabalho e da Empresa de Portugal, mestre em administração pela Universidade do Sul da Califórnia e bacharel em administração pública pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, a FGV do Rio de Janeiro. É professor do quadro da IBAP, da FGV, desde 1972. Coordenador do curso de pós-graduação em Administração Pública, pesquisador e membro da coordenação do Programa de Estudos Fiscais, ambos da EBAP e FGV, também professor colaborador dos cursos de pós-graduação Lato Sensu e do curso de mestrado profissional em Poder Judiciário de Direito da FGV do Rio de Janeiro, também do Instituto Nacional de Administração de Portugal, e professor emérito do curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército. O professor Armando é membro ainda da Academia Brasileira de Ciência da Administração, da Comissão de Coordenação na FGV de vários projetos voltados para a reforma do modelo de gestão e organizações do Poder Judiciário no país, da Comissão de Seleção do Prêmio Professor Jorge Oscar de Melo Flores para os melhores artigos da Revista de Administração Pública, também do Comitê Editorial do International Public Management Journal, do Conselho Editorial da Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão, da Assembleia Geral da Fundação Getúlio Vargas e membro nato da Assembleia Geral da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração ANPAD. Professor Armando, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o nosso convite. Satisfação é minha, disponibilidade em poder conversar conosco sobre esse tema, reforma orçamentária no setor público brasileiro. Talvez a primeira questão que nós pudéssemos pontuar aqui seria por que, afinal, se fala tanto e há tanto tempo em reforma orçamentária e tão importante para o Estado, para o desenvolvimento econômico e social, e por que se arrasta por tanto tempo, né, numa situação sem uma solução, digamos assim, mais satisfatória, professor? Bem, eu acho que o primeiro argumento, né, nessa direção tem a ver com a própria importância que o orçamento público tem na gestão pública, na ação governamental. Políticas públicas, programas, projetos prioritários de qualquer governo, né, se materializam na medida em que são incluídos anualmente no orçamento público, seja no nível federal, no nível dos estados ou dos governos locais, das prefeituras no país. Essa discussão sobre reforma orçamentária, infelizmente, ela não é uma discussão que vem ocorrendo, né? O orçamento, não obstante ser esse instrumento antigo, enfim, já vem de alguns séculos atrás como principal mecanismo de condução da ação governamental, aqui no Brasil, a ideia de reforma orçamentária é uma bandeira, né, que se está tentando empunhar, e para isso é preciso a mobilização da sociedade. Não basta os especialistas no assunto, não basta aos políticos, aos responsáveis pela gestão pública, os dirigentes eleitos ou não eleitos, se importarem com esse assunto. A ideia de reforma orçamentária é uma bandeira que tem que ser empunhada pela sociedade brasileira. Então, o primeiro grande desafio que nós temos a respeito disso é se reconhecer amplamente, né, a necessidade de se empreender uma reforma orçamentária no país. E por quê? Né? Há várias razões para isso, né? O orçamento público é um instrumento que se caracteriza por conectar a economia, a política e a gestão pública, e a entrega de serviços públicos.
O orçamento público, além disso, ele viabiliza o sistema político, né? Ele condiciona as relações intergovernamentais no país. Ele determina a forma e a quantidade dos serviços públicos que são oferecidos à sociedade. Ele funciona no nível macro da ação governamental e no nível micro, isto é, no nível de cada organização que compõe a administração pública, o macro e o micro. O orçamento público tem a ver com planejamento, de um lado, né, o prospectivo, né, mas também tem a ver com controle, tem essa ambivalência, né. O orçamento público, a se tomar em conta a experiência internacional, é um mecanismo que tem sido o centro, em muitos países, dos próprios esforços de reforma da gestão pública mais amplamente. Então, isso são características, né, que respondem pela importância de se examinar, né, o quadro atual sobre o processo orçamentário no setor público brasileiro e que nos leva, né, ou nos estimula, né, a promover um debate nacional, né, um amplo debate nacional, né, sobre a importância de se repensar o processo orçamentário. Se repensar o processo orçamentário, que é algo que decorre, a necessidade de se repensar o processo orçamentário decorre das transformações políticas, econômicas, sociais, institucionais no Brasil dos anos 80 para cá, principalmente com o advento da nova Constituição. Mas não só, né? A sociedade brasileira, nesses 40 anos, vem passando por um processo de mudanças de toda a ordem, e essas mudanças, elas têm que ser refletidas no processo orçamentário. Então, nós temos mudanças demográficas, por exemplo, uma coisa que tem sido muito debatida, nós estamos com projeções sobre o aumento da população acima de 60 anos nos próximos 20 ou 30 anos de forma muito acentuada, né? Nós temos um novo quadro político, né, que vem dentro do qual vem se consolidando a democracia brasileira com a pluralização, né, dos participantes nas decisões políticas no país. Nós temos diferenças marcantes na Federação Brasileira. Então, isso tudo, esse quadro de transformações, ele tem que estar se refletindo sempre nas decisões orçamentárias. Então, quando nós hoje olhamos para a realidade orçamentária brasileira, a primeira indagação que se pode colocar para quem se interessa pelo tema é como avaliar a atual situação do processo orçamentário no setor público. Quando eu digo setor público, eu estou me referindo, como disse, aos diferentes níveis de governo, né? Então, é preciso ter um quadro de referências para isso. De forma muito simplificada, né, a gente, para entender a necessidade de reforma do orçamento público hoje no país, a gente tem que, talvez, considerar 4 grandes qualidades que deve ter o processo orçamentário no país, né, ou virtudes, né? A primeira delas é a virtude do equilíbrio. Isso é uma palavra mágica no processo orçamentário, o equilíbrio. E o que quer dizer o equilíbrio? O equilíbrio tem 2 sentidos. Primeiro, o orçamento público, o processo orçamentário do setor público, tem que contribuir para o equilíbrio macroeconômico. Isto é, né, as decisões orçamentárias, né, têm que estar alinhadas de tal forma a que permitam que o país cresça a uma taxa adequada à demanda de novos empregos anualmente. Tem que permitir que haja um equilíbrio entre oferta e demanda de produtos e serviços na sociedade brasileira, tem que contribuir para a saúde das relações do país com o exterior, né, o balanço de pagamentos, enfim. Então, o orçamento público tem um importantíssimo papel, né, como um instrumento de política econômica, né, e isso que eu estou aqui chamando de contribuir para o equilíbrio econômico. Mas a ideia de equilíbrio não se restringe só à dimensão macroeconômica. Há também um outro equilíbrio, né, que o orçamento público tem que, para o qual ele deve contribuir, que é o equilíbrio na distribuição dos frutos do progresso. Na medida que o país progrida, os frutos desse progresso têm que ser distribuídos de forma mais equânime na sociedade, né? E aí nós estamos falando de concentração de renda. Então, essa primeira qualidade do equilíbrio, ela tem essa dupla face, né?
tem que equilibrar a economia, manter a economia brasileira saudável. Hoje, todo o debate que nós estamos assistindo aí a respeito disso, a necessidade de retomar o superávit primário, a necessidade de diminuir as despesas públicas, isso tudo está voltado, né, para esse equilíbrio macroeconômico. Mas, ao mesmo tempo, né, e de uma certa forma isso veio se acentuando nos últimos anos no Brasil, o orçamento público também deve contribuir com uma série de programas e ações para diminuir esses disparates de renda no país. Então, essa é a primeira grande qualidade. Então, a pergunta é em que medida, né, o orçamento público no contexto brasileiro realmente está tendo uma contribuição relevante, tanto para o equilíbrio macroeconômico, quanto para o equilíbrio na distribuição de bens e serviços. Mas essa é apenas uma qualidade, o equilíbrio. Uma outra qualidade é a qualidade da previsibilidade, né? Uma grande tarefa, né? Uma grande missão da burocracia pública numa sociedade moderna, né? É o quê? É garantir que as coisas sejam previsíveis. Esse é um grande papel do Estado, né? Então, o orçamento público, um dos principais instrumentos da ação governamental, deve contribuir para que as coisas sejam previsíveis. Não é isso? Então, as coisas sejam previsíveis de tal forma que tanto os agentes públicos, isto é, aqueles dirigentes e profissionais que atuam dentro da administração pública, e também os agentes privados, sejam eles quais forem, os empresários, os representantes de entidades da sociedade civil, ou lá o que seja, tanto um quanto o outro, possam ser devidamente orientados por meio das decisões orçamentárias. Sem grandes surpresas. Sem grandes surpresas, né? Então, a grande questão que está aí é em que medida, né, as decisões orçamentárias, o processo orçamentário, né, quando eu digo processo orçamentário, eu estou me referindo à aprovação do orçamento, aquilo que é aprovado em lei, a execução do orçamento, porque pode estar aprovado em lei e ter uma execução em a sintonia com o que está na lei. Então, em que medida, né, o processo orçamentário está contribuindo para que as coisas sejam previsíveis? Então, se você tem lá, na lei orçamentária, que vai se tomar uma decisão de construir uma nova estrada numa determinada região, espera-se que isso aconteça na prática, né? E quando eu digo espera-se, isso espera-se tanto para quem está dentro do setor público e que é responsável por construir a estrada, mas se está lá no orçamento e está contando com esse dinheiro para construir a estrada, quanto para quem está fora do governo, né? Porque o orçamento não afeta só o governo, o orçamento afeta a sociedade, né? Um empresário vai tomar uma decisão estratégica envolvendo milhares de dinheiros, né? E ele tem que confiar naquilo que está na lei. Então, a segunda pergunta, né? Em que medida o processo orçamentário no Brasil está contribuindo para a previsibilidade? As coisas são previsíveis? Dá para confiar no que está aprovado nas leis orçamentárias da União, de cada um dos estados, dos municípios brasileiros? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Uma terceira qualidade é a qualidade da compreensão, né? O que se espera? Quando um cidadão, né, pega o orçamento público, e aí eu estou me referindo ao que está aprovado em lei, o documento, né? A peça orçamentária. A União tem o seu orçamento, cada um dos estados brasileiros, cada um dos municípios brasileiros. Quando o cidadão pega o orçamento, né, espera-se que aquele orçamento ajude-o a compreender o que o poder público vai fazer naquele período previsto no orçamento, né? Então, essa é a grande questão, né? Quando uma pessoa pega um orçamento, um exemplar do orçamento de qualquer nível de governo, fica claro, fica suficientemente claro para qualquer um o que o poder público vai fazer, né? Tanto a curto, médio e longo prazo. Isso está claro nos documentos orçamentários ou não, né? Ou é de difícil compreensão, ou pelo menos de difícil compreensão para a grande maioria. Até porque cada vez mais o cidadão está participando das decisões, está intervindo, está se permitindo. Exatamente. Então, essa sua questão nos leva à quarta qualidade, que é o orçamento contribuir para a vitalidade democrática no país. Por que isso é importante? Porque o momento que se discute o orçamento, todo ano se tem que discutir o orçamento, não é isso? Então agora, por exemplo, nós estamos no mês de agosto, agora no dia 31 de agosto, o governo federal termina o prazo para o governo federal apresentar um projeto de lei orçamentário para 2016. No Congresso. No final de setembro, no dia 30 de setembro, termina os prazos para todos os governos estaduais e municipais no Brasil apresentarem suas propostas orçamentárias para 2016. Ora,
Uma proposta orçamentária, um projeto de lei orçamentária, é uma carta de intenção, não é isso? De um governante que foi eleito, porque ele é o responsável por entregar isso ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional, ou às Assembleias Legislativas, ou às câmaras de vereadores. Ele foi eleito com uma plataforma, com um compromisso de campanha. Os eleitores esperam que isso seja refletido nas decisões orçamentárias. Então, a submissão de um orçamento, né, do Poder Executivo ao Poder Legislativo, relações de poder, né, é um momento sublime da democracia. Que é o momento em que os cidadãos têm que participar ativamente disso, de forma direta ou indireta. Quer dizer, o cidadão participa através dos seus representantes ou participa diretamente, né, reivindicando ou até indo para a rua, como tem acontecido ultimamente no país, ou por meio de outros mecanismos, como os orçamentos participativos, aí, que algumas cidades no país adotaram desde o final dos anos 70, já é uma experiência bastante antiga. Então, o orçamento público ele tem um importante papel, né, para fortalecer, para vitaminar a democracia brasileira. Mas, para que o cidadão possa participar desse processo, é preciso que ele compreenda o que está no orçamento, porque ninguém participa daquilo que não compreende. Em síntese, né, para nós entendermos a ideia de reforma, né, porque senão fica uma palavra vazia. Quando nós falamos hoje em reforma, a necessidade de se discutir uma reforma orçamentária no setor público brasileiro, isso se dá a partir de fazer uma comparação entre essas 4 qualidades, a qualidade do equilíbrio macroeconômico e na distribuição de bens e serviços, dos frutos do progresso, a qualidade da previsibilidade, a qualidade da compreensão e a qualidade da contribuição democrática. Em que medida essas qualidades estão presentes na dinâmica orçamentária hoje no setor público? A distância entre o que se espera idealmente, né, dessas qualidades e o que a gente constata na realidade são as evidências do que precisa ser reformado. É isso que vai se transformar em propostas de reforma. Agora, professor, basicamente com relação a uma necessidade, a uma urgência, uma premência de reformar-se o processo ou o orçamento, eu pensaria em tratar sobre 2 perspectivas. A primeira é do orçamento enquanto peça mesmo, e o senhor fez menção aqui a virtudes e qualidades que a peça orçamentária deve refletir. Mas há uma segunda perspectiva, me parece, que diz respeito ao processo mesmo, que foi o que o senhor se referiu há pouco, nessa relação entre o Executivo e o Legislativo, por exemplo. Tentando pensar sobre esses 2 pontos de vista, o do instrumento orçamentário como algo que tem que ser previsível, mas que também às vezes é um pouco inflexível em algumas ações, quer dizer, o Estado prevê, mas ele consegue implementar um orçamento diferente daquele ou não consegue, aquilo que está previsto é pétreo. E no processo não há uma dependência, às vezes, vou usar talvez uma palavra forte, me perdoem aqui os mais puristas, mas de promiscuidade na relação executivo-legislativo que às vezes impõe determinadas questões neste processo de elaboração, não na peça necessariamente? Eu acho que você está fazendo uma distinção interessante. Quando a gente fala em reforma orçamentária, eu acho que a gente pode pensar em dois planos diferentes. Uma é a reforma do processo, porque quando nós falamos em reforma orçamentária, nós estamos nos referindo ao processo, né? A dinâmica de como os orçamentos são formulados, quem participa disso, quem não participa disso, em que medida isso é discutido, como os orçamentos são aprovados, né, em todas as diferentes instâncias de aprovação, porque o orçamento ele percorre vários caminhos, em cada nível ele recebe uma aprovação até chegar no caminho final, que é a aprovação no Poder Legislativo, né, como manda a Constituição brasileira. A prerrogativa é deles. Então, nós quando falamos de reforma orçamentária, nós podemos estar falando tanto do processo, isto é, a forma como se elabora, como se aprova, como se executa e como se controla os orçamentos. Essa é a dinâmica orçamentária. As qualidades a que me referi se referem à dinâmica orçamentária, mas também se refere ao conteúdo das decisões orçamentárias. Isso é uma outra questão. Você pode ter um bom processo orçamentário e decisões orçamentárias não boas. Equivocadas. Então, a gente tem que separar um pouco as coisas. Quer dizer, nós podemos alcançar, né, por meio de uma série de mudanças e reinvenções, né, e inovações no processo orçamentário, nós podemos alcançar um bom processo, né?
Mas isso não garante que nós vamos ter boas decisões orçamentárias. Mas é muito difícil se conseguir ter boas decisões orçamentárias se o processo orçamentário for ruim. Então, uma coisa leva a outra. As decisões orçamentárias, vou gastar o dinheiro nisso ou naquilo, né? Isso é outra coisa, né? Isso são opções políticas, isso é a qualidade da decisão, né? Então, aí nós já estamos falando da reforma do ponto de vista do teor das decisões orçamentárias. Então, essa distinção é muito importante. Quando a gente, do ponto de vista do processo orçamentário, né, o que me parece relevante hoje no Brasil, né, em face dessas qualidades a que eu me referi anteriormente, existem 5 grandes desafios, né, a nosso ver. Quando eu digo nosso, eu digo nesse trabalho que a gente vem fazendo de reflexão e de discussão, que envolve pessoas da Fundação, pessoas de outras instituições no Brasil. Nós estamos fazendo isso desde o início dos anos 2000, como um grande programa de pesquisa aplicada aqui na Fundação. Então, nós podemos identificar 5 grandes desafios para caminhar no sentido dessas 4 qualidades, né? Quer dizer, uma é a questão da incerteza, né? Hoje, o processo orçamentário brasileiro ele está permeado por um alto grau de incerteza, né? Incerteza, por exemplo, quando eu digo incerteza, eu estou me referindo a quê? Estou me referindo, por exemplo, à incerteza quanto à acuracidade das previsões de receita. Pois né? Então, se você tem receitas incertas e duvidosas colocadas no orçamento, isso vai criar sérios problemas na hora da execução, porque essas receitas incertas e duvidosas não vão ser realizadas. E aí vão ter que haver cortes abruptos de despesa. E esses cortes abruptos de despesa, eles desorientam todo mundo. Claro. Então, uma das questões cruciais dessa reforma é a incerteza, né? É a incerteza de como... E quando a gente fala em incerteza, né, essa palavra alcança muita coisa. Inclusive a incerteza nessas relações entre o executivo e o legislativo. Né? A fragmentação partidária, que tem um reflexo direto nas decisões orçamentárias. Então, o primeiro grande desafio é diminuir esse grau de incerteza. Né? Tanto quando a gente vai projetar as receitas, porque se você é otimista demais, isso acontece na vida pessoal. Se é muito otimista com a sua receita, você acaba se encalacrando. Né? Agora, a incerteza também na hora de executar, porque essa incerteza na previsão, ela tem reflexo na execução. Então você tem uma arritmia na execução orçamentária que desorienta todo mundo também. Você é responsável por uma organização, tem lá um orçamento aprovado de mil dinheiros, né, teoricamente, e de repente você tem um corte de 40% nesse recurso. O que você faz? Isso ao longo do exercício financeiro. Então, a primeira coisa é a incerteza. Né? A incerteza é diminuir o grau de incerteza com que hoje nós estamos trabalhando no setor público brasileiro. Hoje o fato de estar no orçamento não quer dizer nada. O fato de estar na lei orçamentária não quer dizer mais nada. Né? Bom, agora a outra questão tem a ver ainda na questão das receitas, né? É a qualidade do financiamento. Né? Porque como é que está o financiamento? Aí eu estou me referindo ao dinheiro que entra, né, para financiar a ação do governo. É preciso repensar isso. Então, grandes questões, não estou falando de uma novidade que está aí sendo frequentemente objeto de cobertura da imprensa, né? Quer dizer, nós podemos dizer que no Brasil nós temos uma boa gestão tributária e um péssimo sistema tributário. Né? Então, você quando pensa na qualidade do financiamento, você pensa em coisas como, por exemplo, a oneração, né, sobre a folha de pagamento, quer dizer, sobre a contratação das empresas, isso desestimula, isso dificulta a absorção de mão de obra no país, o alto custo de tributação que incide sobre a folha de pagamento, isso é um exemplo. Não é isso? Ou a elevação da carga tributária, você tem uma carga tributária elevada demais, você sufoca a pequeno e médio empresário no país. Quer dizer, então, além da questão de lidar com a incerteza, tem que melhorar a qualidade do financiamento. Como é que o governo se financia? Né? Senão, essas coisas estão todas interconectadas. Né? Um outro grande desafio é o horizonte temporal. Quer dizer, nós estamos hoje mundo afora, né, nós já vemos um movimento de esticar o horizonte temporal das decisões orçamentárias. Tudo bem, você tem um orçamento anual, né, mas você não deve ficar adstrito mais a um orçamento anual.
e tem que pensar em algum grau de pluralidade nessa história. Por que isso? Porque senão você não tem como garantir a continuidade de investimento. Alguns investimentos feitos pelo poder público são investimentos para vários anos. Se você toma decisões a cada ano, o que garante que você não vai haver uma descontinuidade disso? E a descontinuidade desses investimentos, no ano tem dinheiro, no outro ano não tem dinheiro, e é o mesmo projeto, isso eleva os custos. Isso atrasa as coisas, isso eleva os custos das obras públicas, por exemplo, porque tira a certeza se aquilo vai ter continuidade ou não, né? Então, o horizonte temporal, né, se não alargarmos esse horizonte temporal, nós não construímos uma visão estratégica sobre a ação do governo. Quer dizer, a gente pensa sempre todo ano, não é isso? A cada ano. Então, o orçamento precisa ter o seu horizonte temporal estendido para garantir continuidade, para garantir uma visão estratégica. Para onde a gente está indo? Né? Porque senão é aquela enorme mobilização todo ano, com uma dificuldade, um ônus político enorme, mobilizar toda uma estrutura institucional para aprovar o orçamento, etc. Então, essa coisa de justificar o horizonte temporal nos parece uma urgência premente da... Que mais? Né? A questão das duas palavrinhas-chave, né, que nos impedem hoje de alcançar essas quatro qualidades, né? Principalmente com relação à compreensão e com relação à vitalidade democrática, que é transparência de um lado e grau de accountability pública de outro, né? Então, o Brasil tem feito algum investimento nessa área de transparência, né? Foi aprovada uma legislação, a Lei Complementar 131, proposta do senador Capiberibe, e mais recentemente a Lei de Acesso à Informação, mas precisa colocar isso em prática, né? Ora, se nós pensarmos bem, o orçamento é um instrumento fantástico para aumentar a transparência. Não é isso? Quer dizer, como é que o dinheiro está sendo usado? Como é que o dinheiro está sendo empregado? Então, é preciso aumentar a transparência do orçamento público, para a sociedade entender, se mobilizar e agir e cobrar dos governantes aquelas plataformas de campanha, aquelas promessas de campanha. Mas é preciso também entender que, aumentando a transparência, isso tem reflexos no grau de accountability pública, né? É uma palavra assim, um pouco pedante, accountability, mas até hoje não se conseguiu traduzir isso em português, né? Então, a ideia é a accountability pública, quer dizer, essa predisposição, vem de dentro, né? Predisposição dos gestores, dos dirigentes, dos gestores, dos profissionais da administração pública de prestarem contas do que fazem e do que não fazem. É isso? Então, enquanto não se aumentar este grau de accountability, esse grau em que dirigentes, gestores e profissionais se sintam na obrigação de prestar conta, né, você dificilmente vai ter qualidade de gestão pública e qualidade de orçamento e, consequentemente, qualidade de gestão pública. Então, combinando mais transparência com aumentando o grau de accountability, isto será fantástico, não só para aumentar a compreensão da sociedade sobre o que está nos orçamentos, mas também de provocar a maior participação e engajamento da sociedade no acompanhamento disso, e daí resulta o que a gente está chamando de vitalidade democrática. E fechando esse circuito de desafios que nós temos hoje no Brasil, na área do processo orçamentário, é a questão da eficiência e da eficácia dos programas do governo. Quer dizer, uma das coisas que faz com que o consumo de recursos seja muito maior do que seria necessário, não é isso? É exatamente o quê? É ineficiência e ineficácia nas coisas. E quando a gente fala em ineficiência e ineficácia, são muitos aspectos. Eu posso citar dois. Por exemplo, ineficiência tem a ver com a falta, o excesso de compartimentalização das coisas, muito apego às estruturas. Quer dizer, isso se dá tanto no nível micro das organizações como no nível macro. Muito isolamento entre os ministérios, muito isolamento entre os departamentos das organizações. Quando, na verdade, né, você fica resolvendo problemas da estrutura em vez de resolver os problemas da sociedade, porque os problemas da sociedade cortam transversalmente essas coisas todas. Não é isso? E são coisas... Então, a ideia de uma gestão mais voltada para processos, mais transversal, que requer a contribuição dos vários ministérios, das várias secretarias, dos vários setores dentro de uma só organização. Então, essa questão da eficiência e eficácia passa muito por você sair muito do foco das estruturas e entrar no foco dos problemas. Quais são os problemas da sociedade, né?
Isso é um lado da questão. O outro lado, tem outros aspectos da eficiência e eficácia, quer dizer, você trabalhar com indicadores, né, para poder fazer avaliação de impacto dos programas, né? Enfim, isso tudo são questões que, se colocadas em harmonia, né, se forem tratadas de forma tomando em conta as interdependências entre elas, aí nós podemos nos aproximar de alcançar essas 4 grandes qualidades. Professor, de qualquer forma é fundamental que haja um equilíbrio entre os diferentes atores envolvidos no processo da participação do Estado. O Estado, o setor privado, enfim, e a sociedade representada pelo povo diretamente ou pelos seus representantes. Eu acho que sim. Quando o poder público falha em avaliar, né, as políticas públicas, enfim, avaliar o efeito dos programas e projetos que são desenvolvidos, a sociedade vai se mobilizar para isso. Ela vai se mobilizar para isso e pressionar o sistema político. Então, como nós temos visto recentemente no país, com relação à questão da mobilidade urbana, né, como nós temos visto, por exemplo, com relação à demanda por mais recursos para a educação, né? O recurso do pré-sal para a educação, quer dizer, para a saúde, né? Como a população se mobiliza para isso, né? Então, a qualidade do processo orçamentário depende muito da mobilização social. E nós estamos convencidíssimos nisso. Agora, como fazer com que essa mobilização social se dê, né, com a disponibilidade das informações relevantes? Então, quando, por exemplo, a gente assiste, né, esse clamor público, mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação, né, eu acho que aí as instituições de pesquisa, os centros de inteligência que existem no país, eles têm obrigação de produzir informações que possam alimentar a sociedade sobre a natureza desses problemas. Porque, por exemplo, o clamor simples por mais recursos para a saúde e a educação parte de uma premissa que não é correta, que o problema é mais dinheiro. Né? E não necessariamente o problema é mais dinheiro, né? O problema é mais eficiência, eficácia, o problema é reduzir a incerteza, o problema é a reinvenção dos processos, das formas de trabalhar, porque isso tudo pode economizar dinheiro existente. A sociedade tem que saber isso, porque senão o clamor fica por mais recurso para isso, e disso vai decorrer mais desperdício. Essa questão, por exemplo, de saúde e educação, são exemplos clássicos do que se chama de receitas vinculadas. Quer dizer, o poder público é obrigado a gastar um mínimo de recursos da arrecadação nessas duas áreas. Esse tipo de mecanismo, que é antigo, não só no Brasil, mas na América Latina, a vinculação de receitas, ele é um instrumento que a sociedade tem que reavaliar. O que se conseguiu com isso até hoje? Né? Quer dizer, será que a forma como isso é feito hoje é adequada? Por exemplo, você simplesmente determinar que no país inteiro, todos os municípios, independentemente do seu tamanho, das suas características, ou até das demandas locais. Das demandas locais, tem que gastar 25% da sua receita corrente líquida em educação. Será que isso é uma coisa boa? Ou será que isso, ao contrário, reforça as disparidades? Porque, como os municípios são de diferentes tamanhos, de diferentes arrecadações, você usar um mesmo percentual, indistintamente, você não só ignora, como disse, as especificidades locais, como também reforça as diferenças. Quer dizer, dependendo do lugar onde você nasceu, o seu destino já está traçado de antemão. Isso é muito diferente de você pensar no mínimo que se deva gastar por estudante, né, para ter uma boa educação, e aí garantir que esses recursos chegam lá. Mas aqui nós optamos por percentuais rígidos, indistintos, para uma realidade que é extremamente diversa. Então, essa é a questão das receitas vinculadas, né, dessa mobilização popular, é algo que escancara a necessidade que a sociedade precisa ser informada sobre isso. Né? Será que isso realmente é bom? Será que botar mais dinheiro na área da saúde significa mais produto? Será que, dizendo isso de uma forma um pouco mais arrogante, mas será que a saúde é uma função de produção? Quer dizer, mais dinheiro corresponde a mais serviço? Melhor atendimento? Eu ouvi de um grande especialista europeu, né, que numa ocasião, há poucos anos atrás, a afirmação convicta que a saúde não é uma função de produção. Não necessariamente botar mais dinheiro significa mais serviços. Então isso tem que ser
rediscutido pela sociedade brasileira, né? Vamos continuar com esse modelo de obrigação de percentuais mínimos que acabam enrijecendo o orçamento, acabam expulsando do orçamento uma série de outras necessidades da sociedade, como na área de segurança, como na área de mobilidade urbana, ou vamos partir para uma outra modelagem a respeito disso, né? Esse próprio isolamento entre áreas, por exemplo, saúde e educação, em que medida essas coisas podem ser tratadas tão separadamente? Eu dou um exemplo. A gente sabe que em grande parte do Brasil, em muitas cidades do Brasil, as crianças vão para a escola por causa da merenda escolar. Então, nesse instante, a criança está na escola resolvendo um problema de saúde. Então, esses modelos que estão aí, eles isolam as coisas que não são coisas isoladas, né? Então, é preciso reinventar essa ótica. Mas a sociedade tem que participar disso. E para participar, ela tem que ter informação. Eu acho que as nossas instituições têm a obrigação de gerar essas informações. Professor Armando, nós estamos aqui nos encaminhando para o encerramento dessa nossa conversa. Obviamente, se mais tempo houvesse, mais temas viriam à tona, mas obviamente a ideia desse programa é estimular os estudantes de administração pública, em nível de graduação, pós-graduação, para despertarem a sua atenção para esses temas também, aprofundarem suas investigações, seus trabalhos acadêmicos, ou mesmo para aqueles que já atuam como gestores públicos, incorporarem essas noções dos vários temas que tratamos aqui para fazer disso, talvez, uma bandeira a ser empunhada no seu local de trabalho. Então, nesse sentido, como nós falamos aí com estudantes de cerca de 60 instituições de ensino superior vinculadas ao PENAP e ao Sistema UAB, a gente sempre pede aos nossos convidados que falem diretamente com esses jovens futuros gestores públicos, no sentido daquilo que é fundamental na formação deles para compreenderem um processo particularmente como esse aqui, da necessidade de uma reforma orçamentária do nosso setor público brasileiro. Olha, a minha sugestão, né, enfim, é que vale a pena, né, investir em desvendar esse mistério do processo orçamentário, que é um mistério que poucas pessoas realmente dominam, né, e entendem dessa área. É preciso democratizar isso, né? O orçamento é uma coisa que devia começar lá na escola fundamental, do meu ponto de vista, né? Começar essa ideia do dinheiro público nos projetos de formação para a cidadania do ensino fundamental, né? Mas a minha sugestão é que vale a pena essa mobilização. O orçamento público é um instrumento que viabiliza a ação do Estado, né? Não preciso aqui enfatizar isso. Agora, a compreensão sobre o orçamento público, ela requer que se olhe para o orçamento, para o processo orçamentário, sob 3 perspectivas, né? O orçamento ele é uma expressão legal, porque ele está na Constituição, ele está consubstanciado numa lei de responsabilidade fiscal no Brasil, está consubstanciado numa lei de finanças públicas, que é a Lei 4.320. Então, o orçamento é uma expressão legal, tem que entender isso, né? O gestor não está livre para fazer o que bem entende. O orçamento expressa relações de poder, né? Relações de poder entre o Executivo e o Legislativo. Dentro do Executivo, relações de poder entre as várias secretarias, os vários ministérios. Dentro das organizações, relações de poder entre os vários departamentos e organizações. Então, o orçamento tem que ser visto como expressão legal, como expressão de relações de poder. O orçamento tem que ser visto também como um processo de escolhas. É sempre um processo. Vamos fazer o programa A e não vou fazer o programa B. Vamos fazer o programa A dessa maneira ou vamos fazer o programa A dessa outra maneira? Vamos financiar o programa A dessa maneira ou vamos contar com recursos de outras fontes? Enfim, o orçamento é um processo de escolhas e é preciso entendê-lo como tal, tanto no nível macro como no micro. E, finalmente, tem que olhar para o orçamento como um instrumento de gestão nas organizações, né? O orçamento é um instrumento que viabiliza que as nossas organizações, sejam quais forem, pode ser a Secretaria de Saúde de um município, pode ser uma companhia de limpeza urbana, pode ser um hospital público, pode ser uma escola primária da prefeitura, enfim. O orçamento é um instrumento de gestão e ele é por meio dele que se viabiliza o alcance da missão organizacional e é por meio do orçamento que, na verdade, se forja a relação entre o Estado e a sociedade, né? Muito bem. Professor Armando Santos Moreira da Cunha, professor aqui da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pela participação, por ter aceito o nosso convite. E nós também queremos conversar com você que nos acompanha para que fique atento à programação das próximas conferências no ambiente virtual do programa Oficinas de Gestão. Até a próxima.